menos metade das vagas para cursos de pós-graduação em universidades públicas e institutos federais podem ser destinados para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência física. A proposta é do deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, e é com ele que a gente conversa agora aqui no Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, dialogando sobre esse tema tão relevante para o Brasil. Deputado, o senhor apresentou essa proposta para destinar metade das vagas, ou seja, 50% de todas as vagas dos cursos de pós-graduação nessas instituições que eu acabei de falar aqui, seriam então destinados para esse público, seriam pretos, pardos, indígenas e deficientes. Exatamente, na verdade são as mesmas regras que são aplicadas para a graduação. Nós já temos uma lei que regula as cotas, as reservas de vagas na graduação, nas universidades públicas e também institutos federais. O que a gente propôs é que também seja feita a regulação por lei das vagas na pós-graduação. E por que isso? Porque o ex-ministro Weintraub, antes de fugir do Brasil e abandonar o Brasil, naquelas circunstâncias que todo mundo acompanhou, quando foi exonerado do Ministério da Educação, ele baixou uma portaria, e nessa portaria ele revogava a política de reserva de vagas na pós-graduação nas universidades públicas e institutos federais. Daí que a gente tomou a iniciativa de propor a legalização desta reserva de vagas, que é muito importante, né, para o Brasil, é muito importante para esses segmentos que normalmente são excluídos, são absolutamente esquecidos do ponto de vista das oportunidades, para que a gente possa ter um desenvolvimento mais igualitário e que seja também antirracista, porque, na minha visão, a portaria do ministro foi uma portaria racista. Deputado, e o senhor acha, então, que é fundamental, então, que essa reserva seja garantida por uma lei? Por uma lei, para que não fique mais vulnerável e a critério de qualquer ministro que venha e numa canetada, numa portaria qualquer, revogue esta política, criando todo o alvoroço que foi criado no Congresso Nacional, nas universidades, no meio da sociedade e no momento grave da história, porque nós estamos no meio de uma pandemia, quando os nossos esforços devem estar concentrados em relação a essa doença maldita, no meio também de uma mobilização mundial contra o racismo, e o ministro da Educação tem o desplante, o assinte de baixar uma portaria revogando uma política de reserva de vagas para pessoas indígenas, pessoas com deficiência e também para os pretos e pretas desse país. Nós não podemos aceitar isso de maneira passiva, sem uma reação à altura, e por isso a legalização é tão importante. Deputado, o senhor acredita que essa proposta ela tem o apoio aí dos parlamentares para ser aprovada na Câmara e no Senado? O senhor tem essa confiança da aprovação dessa proposta para que realmente seja transformada em lei e seja garantida, então, essa reserva de vagas? Olha, eu tenho muita confiança, sim. Já tivemos apoio de vários parlamentares de diversos partidos que subscreveram o projeto como coautores, e tenho certeza que nesse contexto que a gente enfrenta esta pandemia, mas sobretudo pela mobilização mundial que se fez agora contra o racismo, chamando a atenção para essa problemática no mundo inteiro e aqui também no Brasil, eu tenho muita confiança de que a gente é capaz de dar esse salto de qualidade e garantir uma política permanente de reserva de vagas na pós-graduação para todas as pessoas desses segmentos, porque nós vivemos um momento de enfrentamento ao racismo estrutural, e isso está comprovado que ele existe. Aqui no Brasil, inclusive, nós tivemos vários episódios que mobilizaram a opinião pública. Tivemos o caso do João Pedro, lá no Rio de Janeiro, tivemos o caso do Miguel, lá em Recife, tivemos o caso do George Floyd, nos Estados Unidos, que causou uma mobilização mundial. Eu acho que nós precisamos de respostas efetivas em relação ao racismo estrutural. E as políticas afirmativas servem exatamente para isso,
Hoje as pessoas compreendem mais facilmente qual é o sentido das políticas afirmativas. É garantir essa compensação e um equilíbrio das oportunidades, porque não é que a população negra, indígena ou pessoa com deficiência não tenha capacidade, tem capacidade. O que eles não têm é condições de disputar, de competir em pé de igualdade. É isso, é aí que está a diferença, é aí que está a desigualdade. Por isso que é necessário as políticas afirmativas e por isso que esse projeto é tão importante para garantir uma ascensão acadêmica para todos esses segmentos, chegando inclusive até a pós-graduação. Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, sobre um projeto apresentado por ele que garante aí 50% das vagas nos cursos de pós-graduação nos institutos federais e também nas universidades públicas para pretos, pardos, para indígenas e também pessoas com deficiência, ou seja, garante, então, essa igualdade, né, deputado, que já existe nas cotas aí para os cursos de graduação, né? Perfeitamente. Perfeitamente. A graduação já prevê isso. Nós estamos estendendo os mesmos critérios, né, de política afirmativa, de reserva de vagas para pós-graduação. E o senhor falando aqui, né, deputado, que a aprovação dessa proposta, então, é uma maneira, então, de garantir ou contribuir para que mais pessoas pretas, pardas e também os indígenas tenham acesso a cursos de pós-graduação no Brasil, né? Perfeitamente. É, na verdade, uma oportunidade de formação, né, que é fundamental para o desenvolvimento social e, eu diria também, econômico, cultural, político. É emancipatório, né, porque essas pessoas têm muita dificuldade de acesso ao sistema de educação como um todo e isso prejudica também o acesso acadêmico, né? Então, eu tive a oportunidade de ser graduado pela Universidade Federal do Maranhão, de ser pós-graduado também pela Universidade Federal do Maranhão em políticas públicas. Não precisei de cota, é verdade, mas eu sou um defensor das reservas de vagas, porque a minha experiência concreta é de que a participação, a inserção de pessoas da nossa origem nesses espaços é uma participação minoritária e acaba sendo uma superação gigantesca e não era para ser assim. Então, eu acredito que nós precisamos ter oportunidades igualitárias para que todos possam ter acesso a esse sistema de educação, inclusive no nível superior e na pós-graduação. Lembrando que nós estamos falando aqui de instituições públicas, portanto, são instituições financiadas com dinheiro público, e nós precisamos que esses recursos cheguem para todos e todas desse país, sem discriminação e sem exclusão. É esse o sentido das políticas afirmativas. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação. A gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo, né? Eu queria que o senhor falasse aí, desse aí suas considerações finais aí na nossa conversa aqui no Palavra Aberta. Bom, eu agradeço imensamente a oportunidade, esperando que todos os parlamentares possam efetivamente nos ajudar nessa luta para garantir a efetividade dessa lei que é necessária no Brasil. Repito, nós não queremos que nenhum outro ministro tenha esse assinte de revogar um dispositivo tão importante que garante o acesso desses segmentos à formação na pós-graduação. Por isso, a gente está confiante e muito seguros de que vamos conseguir alcançar esse objetivo e garantir uma política antirracista para o acesso à pós-graduação no Brasil. Tá certo, deputado. Muito obrigada. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós conversamos com o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão. A gente fica por aqui e até a próxima.